Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Arley Cássio. Na nossa aula de práticas experimentais dessa semana, né, nós vamos falar um pouquinho sobre leitura e interpretação de tabelas e gráficos, tá bom? Os gráficos, eles estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de uma forma mais fácil uma situação envolvendo números. Ele pode representar o número de produtos mensais vendidos por uma fábrica, ou percentual de votos de um candidato a um cargo público, o consumo mensal de água ou energia elétrica de uma família, entre diversas outras situações. O gráfico é a tentativa de expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando sua compreensão. Existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são os gráficos de coluna, os gráficos de barra, os gráficos de linhas, os gráficos circulares, né, também conhecido como gráfico de pizzas. Os principais elementos do gráfico são os números, título, né, o nome do gráfico, a fonte, né, a nota, né, a sua legenda. Né. Os gráficos estatísticos, observando ao redor, percebemos que as representações gráficas presentes no dia a dia têm caráter informativo. O objetivo de um gráfico é representar ao leitor de uma forma visual os dados obtidos em uma pesquisa, facilitando assim a sua interpretação. Em razão da grande diversidade de variáveis que podem estar envolvidos em uma pesquisa. Existem diferentes tipos de gráficos, entre eles os gráficos de barras, de coluna, de setores, de linhas, né, os gráficos de pizza, são os mais utilizados e serão estudados neste módulo, né, nesta aula. Para elaborar um gráfico, além de coletar dados e representá-los de uma forma organizada, é necessário indicar os elementos que o compõem. São o título, né, o nome do gráfico, a sua fonte, né, a referência do gráfico, os eixos, as legendas. Observe o nosso gráfico aqui. Nós temos um gráfico, né, e o título do gráfico. Né? O que é o título do gráfico? Ele indica o conteúdo do gráfico, ou seja, o nome do gráfico. Nesse gráfico, o nosso título é Municípios com coleta seletiva no Brasil. Esse é o título do gráfico, é o nome do gráfico. A legenda, ela mostra a que se refere cada cor do gráfico. Observe aqui que no nosso gráfico, né, nós temos um vermelho, um tom mais claro e um tom mais escuro, né? E a legenda, ou seja, o mais escuro são os municípios com coleta seletiva, que representa 18%, né? Mais claro, os municípios sem a coleta seletiva, que representa 82% do total da pesquisa, né? O eixo indica informações a respeito do gráfico, né? Aqui nós temos um eixo aqui, ó, que as informações, né, tá em ano, em data 1994 até 2016. Beleza? Agora eu vou passar para vocês, antes de nós continuarmos com a nossa atividade, né, eu vou passar para vocês um vídeo, né, que vai falar, né, nós vamos explicar um pouquinho nesse vídeo a respeito dos tipos de gráficos. Prestem bastante atenção no vídeo, porque quando terminar o vídeo, nós vamos voltar aqui, né, e o professor vai fazer algumas perguntas para vocês. Beleza? Olá, pessoal! Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje temos tipos de gráficos. Bom, pessoal,
Este vídeo é o primeiro vídeo de uma pequena série sobre gráficos que eu vou fazer aqui no canal para vocês. Hoje eu vou falar de uma forma geral de 4 tipos de gráficos e nas próximas quartas-feiras eu vou trazer exemplos de cada um deles. Então vamos lá. Os gráficos, eles apresentam dados de uma determinada pesquisa. E os gráficos, eles sempre terão um título falando sobre o que está sendo observado ali naquele gráfico, uma fonte, geralmente o título vem em cima, a fonte vem embaixo. A fonte é o local de onde foram retirados aqueles dados. Os gráficos apresentam também números que vão indicar aqui a observação do gráfico e alguns apresentam também legendas. Entre os 4 tipos de gráficos que nós temos aqui, são aqueles gráficos que estão aí mais presentes no nosso cotidiano, como por exemplo na TV, na internet, em jornais, revistas, livros didáticos. E nós usamos os gráficos não apenas na matemática, na estatística, mas também em diversas áreas, como por exemplo na geografia, na história, até mesmo na área da saúde, na economia. E os gráficos que nós vamos ver hoje são eles: o gráfico de colunas, o gráfico de barras, o gráfico de segmentos e o gráfico de setores. No gráfico de colunas, se nós observarmos, nós temos aqui colunas que estão dispostas nestes 2 eixos aqui. Então, as colunas estão aqui neste eixo e tanto nesse quanto nesse nós temos informações. Então, vamos supor que este gráfico de coluna esteja representando aí a quantidade de refeições que um restaurante vende nos dias da semana. Então, este eixo aqui, olha, que é esta reta, tem aqui a indicação de dias da semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. E aqui a quantidade de refeições. Então, fica bem fácil de visualizar, olha. Na segunda-feira são vendidas 300 refeições. Na terça-feira, uma quantidade que está entre 400 e 500, aproximadamente umas 450 refeições. Na quarta-feira, olha, são 500 refeições. Na quinta-feira, 400 refeições. Na sexta-feira, 200 refeições. Então, o gráfico de colunas, ele é bem simples de visualizar. O gráfico de barras, eu aproveitei o mesmo exemplo aqui do gráfico de colunas. Ele vai representar aí a quantidade de refeições vendidas durante aí os dias da semana. Se nós observarmos, olha, o gráfico de barras, ele também está disposto nesses 2 eixos, porém as barras estão aqui, olha, nesta reta. Enquanto as colunas estavam aqui na posição vertical, as barras elas estão na posição horizontal. E aí aqui nós temos a quantidade de refeições neste eixo e aqui os dias da semana. E também fica bem fácil de visualizar. Olha, na segunda-feira, 300 refeições, na terça-feira, 450, na quarta-feira, 500 refeições, na quinta-feira, 400 refeições e na sexta-feira, 200 refeições. Alguns livros, algumas apostilas, trazem tanto para o gráfico de colunas quanto para o gráfico de barras o mesmo nome, tá? Então, ou apenas gráfico de colunas ou apenas gráficos de barras. Porém, eu separei aqui como gráfico de colunas, sendo aqui as colunas na vertical e o gráfico de barras sendo aqui na horizontal, as barras na horizontal. Aqui nós temos o gráfico de segmentos. O gráfico de segmento, geralmente, ele é mais utilizado quando nós observamos o tempo de alguma coisa. Então, nós vamos observar aqui o número de visualizações em um canal de aulas no YouTube, por exemplo. Então, nós vamos observar aqui os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. E aqui nós vamos observar o número de visualizações. Então, nós temos aqui, olha, em janeiro teve 1000 visualizações. Em fevereiro, olha, houve um acréscimo, olha, cresceu, então, 3.000 visualizações. Em março, olha, decresceu 2.000 visualizações. Em abril,
cresceu novamente, 4.000 visualizações. Aqui nós temos a indicação do tempo e aqui nós temos a indicação do número de visualizações. Lembrando que todos eles vão apresentar a fonte, o título e os dados aqui que estão nos eixos. Eu não coloquei a fonte nos demais, mas coloquei aqui no primeiro porque é da maneira em que ele vai aparecer. Então tem o local de onde foi retirado aqueles dados e a data do acesso daquele local. E geralmente a fonte ela está sempre aqui, olha, embaixo do gráfico. E o título geralmente aparece em cima. E as legendas, elas podem aparecer tanto dos lados quanto embaixo, enfim, dependendo da disposição que foi apresentado aquele gráfico. Agora nós temos o gráfico de setores. Geralmente chamam ele também de gráfico de pizza, porque cada um dos seus setores aqui representa aí uma faixa, né? Essa faixa lembra aí um pedaço de pizza. E para nós trabalharmos com o gráfico de setores, geralmente nós trabalhamos com a porcentagem. Como o gráfico de setores ele é circular, a porcentagem vai ser proporcional ao ângulo em que ele está sendo representado. E aí, nós temos aqui uma legenda, olha, 31%, então vamos supor que esse gráfico aqui de setores, esse nosso gráfico, esteja indicando aí o número de votos, né, a quantidade em porcentagem de votos em uma determinada eleição. Então, 31% dos votos foi para o candidato A, 19% foi para o candidato B, 35% foi para o candidato C e 15% foram os votos brancos e nulos. Esqueci de falar aqui, olha, que o gráfico de segmento também é conhecido como gráfico de linhas, assim como esse gráfico de setores pode ser conhecido como gráfico de pizza. Bom, pessoal, e nas próximas quartas-feiras, então, eu trago mais exemplos aqui desses tipos de gráfico. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, deixa aí um gostei, se inscreve aqui no canal para não perder aí os próximos vídeos deste nosso curso sobre gráficos. Muito obrigada e até a próxima aula. Então, pessoal, nós vimos aí, né, exemplos de tipos de gráficos, né? Nós vimos o gráfico de barras, o de coluna, de segmento, que é o gráfico de linhas, e o de setores, conhecido também como gráfico de pizzas. Então vamos lá, nossa atividade, verificação da aprendizagem, né? Observe o gráfico abaixo. E nós temos o gráfico, certo? Qual é o título desse gráfico? E qual é o tipo desse gráfico? Esse gráfico é um gráfico de barras, de coluna, de pizza ou de linhas, né? Qual é o título desse gráfico? O título nós vimos aqui em cima. O título indica o conteúdo do gráfico. O tipo do gráfico. Esse gráfico ele pode ser barra, de coluna, de pizza ou de linhas. Vocês vão responder para mim. Olhe o gráfico, analise o gráfico. Na questão B, na B, qual foi a quantidade de pizzas vendidas neste dia, né? E no gráfico nós temos a quantidade de pizzas vendidas por dia. Nesse dia foram vendidas 8 pizzas portuguesas, 10 pizzas de mussarela, foram vendidas 20 pizzas de calabresa, 18 pizzas de atum, 14 pizzas vegetarianas e 10 pizzas de chocolate. Ele perguntou ao todo, no total, quantas pizzas foram vendidas neste dia. Vocês vão ter que olhar o gráfico, né? Interpretar, né? E responder para mim. Beleza? Vamos ver aqui o outro gráfico que nós temos. O gráfico a seguir registra a quantidade de pizzas vendidas durante os 5 dias de uma mesma semana, né? Nós temos aqui no gráfico a quantidade de pizzas vendidas na terça, quarta, quinta, sexta, no sábado e no domingo, né? Na terça foram vendidas 35 pizzas,
Na quarta, 45. Na quinta, 30. Na sexta, 50. No sábado, 45. No domingo, 55. Pergunta: qual dos dias da semana em que foram vendidas a mesma quantidade de pizzas? Né? Analise aí para mim. Você vai responder qual dia da semana que foram vendidas a mesma quantidade de pizzas. Né? Você vai responder aqui para mim quais foram os dias da semana. Na questão 3, né, nós temos um outro gráfico. Né? O motorista fez um gráfico para mostrar às suas pacientes os resultados alcançados após 2 meses de dieta. Uma nutricionista fez um gráfico para mostrar às suas pacientes os resultados alcançados após 2 meses de dietas. Né? Nós temos aqui um gráfico. Né? Este gráfico, o nome desse gráfico, o nome geralmente ele vem aqui em cima. Né? Peso eliminados em abril e maio. Né? Nós temos aqui o gráfico, nessa linha, nesse eixo, nós temos os pacientes, né? A Andréia, Beatriz, Carla, Diana, Joelma, Luciana e a Paula. Aqui nesse outro eixo, né? Nós temos o peso eliminado em quilos. Pergunta: qual das pacientes dessa nutricionista perdeu mais peso durante esses 2 meses? Você vai olhar lá no gráfico, né? E vai responder para mim. Desses pacientes, qual foi o que perdeu mais peso? E qual desses pacientes que perdeu menos peso? Né? Eu quero saber o nome do paciente que perdeu mais e o nome do paciente que perdeu menos. Né? É só olhar o gráfico e interpretar o problema. Agora, nós vamos passar para uma atividade prática. Eu quero que vocês pesquisem em jornais, revistas, diferentes tipos de gráficos. Vocês vão recortar e colar, né? Pode colar no caderno ou pode imprimir essa folha e colar aqui mesmo nessa folha, né? Eu quero que você pesquisa, né, em jornais e revistas, né, diferentes tipos de gráficos, né? Vocês vão recortar e vai colar para mim. Depois que você recortar e colar, né, o seu gráfico na atividade, você vai explicar para mim, vai colocar o nome do gráfico, né? Você vai colocar o nome do gráfico, o título do gráfico. E depois eu quero que você coloque o tipo do gráfico. Se esse gráfico que você recortou, o gráfico que você colou, ele é um gráfico de barra, de coluna, de pizza, de linha, qual é o tipo do gráfico? Né? Você vai escrever para mim o nome do gráfico e o tipo do gráfico. Tranquilo? Né? A atividade prática nossa é essa. Você vai pesquisar, né, em jornal, revista, pode pesquisar na internet, né? Você vai encontrar diferentes tipos de gráficos. Você vai recortar e vai colar ele, né? E você vai escrever o nome do gráfico e o tipo do gráfico. Se ele é um gráfico de barra, de coluna, de pizza, de linhas e etc, né? Existem outros nomes, outros tipos de gráficos, tá bom? O gráfico que você encontrar, você vai pesquisar para mim, vai colocar o nome aqui, beleza? No final da nossa atividade, gente, tem uma autoavaliação, né? O que você vai fazer nessa autoavaliação? Você vai dar uma nota de 0 a 10, né? Nos requisitos aqui para mim, tá bom? Esta aula aumentou o meu interesse, minha curiosidade e o meu conhecimento sobre os gráficos e as tabelas, né? Você pode marcar um X aqui ou você pode circular, né, o número que você escolheu. Na questão B, consegui expressar minhas ideias e ouvir as dos colegas, né? Você vai marcar aqui para mim. Na questão C, todos participaram ativamente da aula. Você vai marcar aqui para mim, vai dar uma nota de 1 a 10. Meu professor deu orientações claras e incentivou a participação de todos. Eu consegui fazer relação entre o experimento e os fatos do meu cotidiano. Eu compreendi como faço para ler e interpretar tabelas e gráficos.
conseguir realizar a leitura e a interpretação de tabelas e gráficos, conseguir interpretar e compreender os dados referentes às tabelas e gráficos, né? Você vai dar uma nota aí para essa atividade de 0 a 10, tá bom? Você pode fazer um X, pode circular, né? Então a atividade nossa é essa. Ao finalizar a atividade, você vai postar uma foto da atividade lá na plataforma, né? Com zelo e capricho, né? Que você consiga colocar as suas devolutivas ali, né? E a atividade nossa é essa, gente, de hoje, né? Estou esperando a devolutiva de vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, pode procurar a professora Eliane, que nós estamos para ajudar vocês, ok? Então, até a nossa próxima aula.